A gente está falando muito dos clientes, né, dos casos dos clientes, mas eu queria abordar muito assim a forma de trabalho, né, da Monitor com a PRSM. Uhum. E eu vejo hoje, eu sinto isso hoje em todas as reuniões, que assim, a sintonia que a gente tem, o entrosamento que a gente tem é como aquele time que está ganhando tudo. Uhum. E as últimas reuniões, elas foram emblemáticas nesse sentido, né? Uhum. Com a sua equipe, né, fazendo, né, pontuações muito precisas e a gente se olha e já sabe, né, o que tem que complementar e tem sido uma maneira de trabalhar muito bacana. Eu brinco também, né, que assim, meu pai, né, apesar de ter sido do setor financeiro, ele foi formado é formado, né, em direito. Uhum. Minha esposa é formada em direito, é procuradora, e eu vivo nesse ambiente, né, é, é, Sisudo às vezes, é? e isso acho que atrai a gente, né? Aham. O nosso trabalho sempre está na interface com a área jurídica. Mas eu queria que você comentasse assim de como é que tem sido a nossa interação ali na execução mesmo, né, desses projetos com os nossos clientes. A gente estava brincando aqui antes de começar o podcast exatamente isso, né? Poxa, afinal de contas, como é que nós vamos caminhar aqui? Como é que nós vamos debater? Nós vamos ser mais técnicos, menos técnicos? Enfim, apesar de não termos combinado nada naquela parceria, essa sintonia mostra exatamente aquele tipo de futebol do lateral que cruza para a área e acerta a cabeça do atacante, mas ele não olhou quando estava cruzando. Talvez porque ele soubesse que o atacante estaria naquele ponto que ele sempre estava. E eu acho que essa afinidade é uma afinidade que ela às vezes não é treinada, né? Ao contrário do futebol, que exige muito treino, muita dedicação, muita disciplina, essa afinidade ela aconteceu por afinidade mesmo, né? Com a própria natureza da palavra, né? Eu acho que a gente começou a trabalhar, a gente percebeu, poxa, o monitor tem entrega, né? Parece óbvio, né? Parece assim uma obrigação, e de fato é óbvio, e é uma obrigação, mas a Monitor sempre conseguiu entregar o que ela se propôs a fazer. E eu acho que o que foi bacana nessa parceria foi que a gente também, eu lembro que o Flávio, quando esteve lá no escritório as primeiras vezes, a gente brincava que a gente, assim, apesar de sermos advogados, apesar de sermos escritório de advocacia, a gente muitas vezes não se comportava nem como escritório de advocacia, nem como advogado. E nada contra os advogados, nem o escritório de advocacia. Até porque eu sou advogado e sou sócio de um escritório de advocacia. Mas eu acho que a gente tem que buscar isso. Eu acho que muitas vezes, talvez, uma deformação profissional que nós tenhamos na profissão, no direito de uma maneira geral e, sobretudo, na advocacia, muitas vezes o advogado acaba se perdendo na teoria, né, naquela vaidade de determinadas situações e muitas vezes esquece um pouco o que o cliente pediu, o que o cliente solicitou. E eu acho que com a gente nessa parceria, eu acho que o que foi mais interessante é que desde o primeiro dia ficou muito claro, tanto para mim quanto em relação a vocês, que nós sabíamos exatamente o que nós deveríamos entregar. Eu, como escritório, formatando, suportando e formalizando determinadas situações. Vocês, como boutique, parceiro, ali entregando para o cliente, tendo consciência exata de até onde o cliente poderia chegar. E aí eu acho que teve, né? Teve essa, teve esse encaixe, vamos assim dizer, que eu acho que esse encaixe foi muito natural e aconteceu muito rápido, né? Se a gente for olhar, a gente foi falar que a parceria com a Monitor é uma parceria recente. Nós estamos aqui fazendo um podcast, fizemos inúmeras operações, essas operações foram muito exitosas, poderiam não ser, porque muitas vezes acaba que a concretização daquela determinada operação não depende da Monitor, não depende do escritório, depende do cliente, que deseja ou não fazer, depende do mercado, que aceita essa operação, depende do momento, enfim, vários fatores que a gente poderia trabalhar e poderiam acontecer. E desde o primeiro dia, acho que nós conseguimos, ainda que nós não criássemos aí um manual de conduta, vamos assim dizer, a conduta entre o parceiro e o escritório foi muito positiva, foi muito complementar e foi muito de parceria mesmo, né? De Com criticar, certeza. de sugerir, de apresentar alternativas. Eu acho que essa dialética, que é o termo correto, eu acho que essa dialética sempre esteve presente aqui nessa nossa parceria. E isso gerou essa liga que está aqui presente hoje nesse podcast, né?